E a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, eu trago para vocês uma mensagem que tem como tema Passando por cima da inveja. E nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Até aí. As palavras inveja e ciúme são quase sempre intercambiáveis, até nas escrituras. Mas existe uma significativa diferença entre elas. A inveja aparenta benigna e sutil. É o comportamento típico da pessoa que ressente de todos os que tem. É silenciosa e sinistra, pronta para se regozijar com o infortúnio dos outros. O ciúme, entretanto, refere-se a possuir algo e viver com medo de perder isso. Está sempre à procura de um novo rival. Longe de ser benigno e sutil, o ciúme é grosseiro e cruel. A Bíblia manda que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Mas o indivíduo, consumido pela inveja, faz exatamente o oposto. Alegra-se com o sofrimento do outro e sofre quando estão todos dançando de alegria. Desse ponto de vista, a inveja é o mais solitário dos vícios. Ela nos isola, porque todos se transformam em potenciais inimigos. Em Provérbios 14:10 lemos: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma forma de apodrecimento. Vai se entranhando, destruindo a inocência, a confiança e a virtude. Mas o coração em paz, ao contrário, é a vida do corpo. Sem inveja, você será saudável e feliz. Caminhará a algum lugar na vida, mas quando cede ao ciúme, você anda em círculos infinitos de falta de esperança. Encontramos o ciúme em alguns círculos preeminentes ao nosso redor. O primeiro lugar onde encontramos o ciúme é no círculo daqueles que baseiam a vida no materialismo. Os que construíram seu mundo no reino do materialismo são alvos fáceis da inveja e do ciúme. Veja a referência a Isaac, filho de Abraão, que se encontra em Gênesis 26, versículos 13 e 14, que diz assim: O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Os filisteus não suportavam que Isaque possuísse tantos bens e começaram a invejá-lo. Mesmo que os invejosos tenham tudo para suprir as suas necessidades, nunca ficam satisfeitos. Seus olhos não estão no tesouro que possuem, mas naquilo que os outros têm. Natã contou a Davi a história de um homem que possuía o maior rebanho da região e cobiçou a única ovelhinha que o outro possuía. É assim que funciona. Precisamos ter cuidado para não condenar a riqueza em si. Muitas famílias são ao mesmo tempo ricas e consagradas a Deus. Conhecemos pessoas que possuem fartura de bens materiais, mas investem cada centavo na perspectiva do reino espiritual. Mas, de modo geral, não podemos deixar de observar que quase sempre o materialista rico fala sobre os bens do outro. Alguém tem uma casa maior, alguém tem um carro mais veloz ou uma casa de veraneio mais espaçosa. No Antigo Testamento, há a história de um homem chamado Coré, que invejava a posição de autoridade entre os israelitas, ocupada por Moisés.
Coré liderou uma facção rebelde, que disse uma vez a Moisés e Arão: então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Números 16, 3. No Salmo 106, versículo 16, lemos que eles no acampamento tiveram inveja de Moisés. Depois de percorrer a história dos reis de Israel, você verá a dupla ciúme e inveja atuando várias vezes. Reis que se apoderam do trono por meio de atos traiçoeiros e acabaram também sendo traídos depois. É um círculo vicioso da inveja que sempre se encontra nos arredores do poder. No Novo Testamento, veja o Sinédrio. No livro de Atos, o conselho dos líderes hebreus estava aborrecido com os novos cristãos, os quais estavam implantando um novo código de vida. A história nos conta que o sumo sacerdote e os saduceus ficaram tão ressentidos que começaram a mandar os cristãos para a prisão. Isso porque os apóstolos ficaram, dia após dia, mais populares. Pedro e Paulo gastaram um tempo valioso resolvendo controvérsias. Até entre os discípulos, houve disputa sobre quem ia sentar ao lado de Jesus no céu. Estude também a saga de Saul e Davi, para ter uma noção de como o círculo do desempenho funciona. Desde que Davi venceu o gigante Golias, Saul sentia a chegada de um novo herói e rapidamente o ressentimento se espalhou em seu coração. Depois, Saul dedicou o resto da vida caçando Davi a fim de matá-lo. O ciúme tomou tanto espaço no coração de Saul que o Espírito de Deus se retirou dele. O ciúme começa em casa e antes de qualquer instituição. É a família que ele quer destruir. Tudo começa no princípio da história com o ciúme de Caim e o assassinato de Abel. Vemos o ciúme entre Esaú e Jacó. E no Novo Testamento, há o irmão mais velho da história do filho pródigo. Talvez o ciúme mais dramático de todos tenha sido o dos filhos de Jacó. Jacó não escondia o seu favoritismo e presenteava generosamente o mais novo, José, o que fez com que os irmãos dele quisessem vê-lo morto. O ciúme, portanto, anda em círculos. Quer seja no círculo familiar, quer nos relacionamentos, quer nos negócios. Estamos propensos a encontrar com ele. O ciúme invade todos os caminhos da vida. Precisamos estar vigilantes e cuidar de cada círculo que habitamos. Vejamos duas características fundamentais. Já vimos exemplos disso, começando pelo assassinato de Abel. As pessoas perdem a vida por causa do ressentimento de outras. Outros perdem o emprego e a reputação. Vidas são destruídas pelo ciúme e pela inveja, que são venenosos a ponto de conseguirem nos levar ao impensável e ao irracional. A maior vítima da inveja é o próprio invejoso. Caim destruiu Abel, mas destruiu a si mesmo com isso. O ciúme de Jacó o sentenciou a anos de peregrinação e dificuldades. José se estabeleceu no Egito, mas os seus irmãos sofreram sobre o fardo da culpa durante anos. Saul perseguiu Davi, mas a única pessoa que destruiu foi ele próprio. E também os que estavam tão enciumados de Daniel, que o lançaram na cova dos leões. Depois, esses ciumentos foram lançados e devorados instantaneamente. O ciúme acaba devorando todos que a ele cedem. Então nós precisamos enfrentar o gigante do ciúme. As Escrituras tratam do ciúme como desobediência pecaminosa. Pedro diz que devemos nos despojar dele e abandoná-lo. 1 Pedro 2:1. Tiago diz que onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão
e toda espécie de coisa ruim. Tiago 3, versículo 16. Paulo escreveu sobre a inveja em Romanos 13, versículo 13. De acordo com Mateus, foi a inveja que levou Jesus à cruz. Mateus 27, versículo 18. Ciúme e inveja estão ao lado da orgia, da bebedeira, da lascívia, do homicídio e da malignidade. Não temos condições de mandá-los embora simplesmente, como defeitos da personalidade, mas precisamos tomar 4 atitudes. A primeira é renunciar o pecado do ciúme. No mínimo, a inveja e o ciúme causam-lhe dor profunda na alma e estragam os seus relacionamentos. No máximo, consome você e a todos a seu redor. Comece chamando-o de pecado. Depois, vá para o segundo passo. O segundo passo é: lembre-se do seu rival em oração. Jesus nos mandou mais de uma vez orar pelos nossos inimigos, pois sabia que se conseguíssemos fazer isso sinceramente, a batalha seria vencida. Quando oramos pelos nossos inimigos e influímos nos sentimentos que desejamos nutrir, Deus não só nos recompensa, mas também sempre faz milagres em nossa vida. Ore pela pessoa de quem você tem inveja. Ore diariamente por ela. Veja que Deus vai honrar a sua fé e mudar o seu coração. Em terceiro lugar, confirme a bondade de Deus para você. Se levássemos a vida na certeza de que Ele nos deu tudo, como poderíamos ser ciumentos? De quem ou de que teríamos inveja? Deus o tem abençoado muito além das exigências realistas que você poderia fazer. Se tão somente conseguíssemos enxergar a extensão em que somos beneficiados pelas maravilhosas e preciosas bênçãos de Deus e pela graça da sua paciência com nossas incontáveis imperfeições, não nos atreveríamos a parecer nem um pouco sequer com inveja. Em quarto lugar, reacenda o amor de Deus em seu coração. A palavra de Deus diz: o amor não inveja. É o que está escrito por Paulo em 1 Coríntios 13, 4. Paulo está dizendo que inveja e amor não pode permanecer um na presença do outro, pois estão muito perto dos opostos e funcionam como polos magnéticos. A inveja repele a força do amor, embora atraia muitas emoções indignas, como as de Gálatas 5. O amor, por sua vez, repele a inveja com certeza. Portanto, o amor é a resposta. Somente experimentando a presença transformadora do Senhor, seu coração pode ser transformado. O Espírito Santo lhe dará a mente de Cristo, sua perspectiva e sua atitude de serviço para com as pessoas que você, de outro modo, invejaria. O perfeito amor lança fora o medo, mas também joga fora muitas outras coisas. Joga fora a inveja, expulsa a ira, o ressentimento e o desânimo, em nome de Jesus. Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós sabemos que o Senhor até aqui tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem dado-nos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pai, não permita que o ciúme, a inveja venham avançar no nosso coração, porque nós sabemos, Pai, que Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nesse dia de hoje, Pai, nós apresentamos a Ti os nossos inimigos, oramos por eles e abençoamos cada um deles, Pai, para que o Senhor possa alcançá-los e dar-lhes toda a sorte de bênçãos. E por isso, Pai, nós temos a certeza e a convicção, Pai, que esses sentimentos ruins, pecaminosos, não abrigarão o nosso coração, porque nós preferimos a cada dia, Pai,
reacender o amor do Senhor em nosso coração, nós confirmamos a bondade do Senhor sobre as nossas vidas e também nós renunciamos aos pecados do ciúme e da inveja e apresentamos os nossos inimigos, os nossos rivais e pedimos para eles também toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.